Fala, gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Jesus na Cidade. E eu quero já começar te provocando aqui a interagir mais conosco. Participe aqui através do chat, se identifique. Diga de que cidade você está falando. Diga se você representa algum trabalho, algum ministério, se você é de algum projeto social que esteja impactando, que esteja alcançando as pessoas aí onde você está. Quero saber qual é a sua cidade também e quero te pedir que você me mande aqui também indicação de pauta. De repente você realiza algum projeto ou conhece algum projeto e que seja interessante ser divulgado aqui. Por favor, vai ser um privilégio, vai ser uma honra poder fazer essa ponte aqui e conhecer esse trabalho que você vai indicar. E eu quero também te pedir que, se você ainda não fez, que você se inscreva no canal. Então, inscreva-se aí, não perca tempo, inscreva-se agora, já ativa aí a notificação ou clica lá no sininho para que cada vídeo que nós colocarmos aqui você possa ser avisado e, portanto, ter acesso a esse conteúdo. E eu quero saber muito se você está gostando aqui dessa jornada no Jesus na Cidade. Já estamos chegando ao nosso 40º podcast, temos colocado também no canal os recortes e outros vídeos também. Estamos aí tentando evoluir e eu quero contar muito com a sua opinião, com a sua participação para que cada vez mais esse conteúdo alcance a mais e mais pessoas. E aqui o nosso objetivo é mostrar trabalhos, né, através de conversas com pessoas que estão sendo Jesus na cidade, estão sendo a expressão do amor de Deus na cidade, provocando transformação em caráter individual, no caráter coletivo também. E hoje eu vou ter a honra, o privilégio de conversar com alguém que eu já conheço há bastante tempo. E eu estou falando aqui da minha querida Regina Meire. Ela é, nesse momento, presidente do GEAME, um ministério que já está consolidado na cidade de São Paulo há muito tempo. Eu pedi para ela me mandar uma descrição dela e uma das coisas que ela coloca aqui, dá ênfase, ela é apaixonada pela cidade de São Paulo, é psicóloga de formação e tem curso de especialização no trabalho com crianças, porque o GEAME, o público-alvo do GEAME é justamente a criança, o adolescente, o jovem, e eu quero que agora ela dê a sua saudação inicial, se apresente, diga algo que eu não coloquei aqui a seu respeito, e eu quero, de coração, agradecer a gentileza, a sua generosidade, Regina, de participar aqui do Jesus na Cidade. Olá, pastor Daniel, que agradeço. Como você falou, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Eu nasci em São Paulo, no ano de 60, amo essa cidade e amo viajar, mas o local que mais alegra meu coração é essa cidade. Eu amo São Paulo, amo essa movimentação da nossa cidade e eu sou muito feliz em morar em São Paulo e viver aqui. Toda a minha vida, eu amo essa cidade. A cidade é muito preciosa para mim. Então você é paulista e paulistana, paulista da gema, é isso? Como diriam os cariocas? Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho antes da gente falar sobre o GEAME. Eu queria que você contasse, você me mandou aqui que você tem um encontro com Cristo aos 15 anos de idade, que você é paulistana. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua caminhada com Cristo e como que você chega para fazer um trabalho tão relevante, esse trabalho missionário, através do Ministério GEAME. Então, com 15 anos, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus. A minha tia Dadá, como nós a chamamos, o nome dela é Francisca, ela compartilhou comigo o Evangelho
falando da história do Lázaro e o rico, e aquilo me impressionou muito, e a partir daquele momento eu passei a ler a Bíblia. Eu tinha 15 anos, aí ela me convidou para ir para a igreja, comecei a ir aos poucos, enfim, até que aos 16 eu tomei uma decisão ao lado de Jesus. Aos 17 eu fui batizado, e eu me recordo, aqui, por essa idade, ainda quando eu era menor de idade, eu lembro que tinha uma moça que tinha um irmão preso, e ele teve muita vontade de ir lá para a cadeia visitar esse rapaz, e eu não podia por ser menor. Mas eu lembro que naquele tempo também veio no meu coração assim: se um ladrão quer me roubar, eu vou compartilhar com ele o evangelho de Jesus. Então, para mim, é muito forte isso. Eu tenho no meu coração que esse pensamento que veio em mim foi o meu chamado para esse trabalho que eu faço de levar o evangelho para os adolescentes na Fundação Casa, que naquele tempo, quando eu iniciei, em 88, para o GEAM, era FEBEM, Fundação para o Bem-Estar do Menor, e em 2005 virou Fundação Casa. Então, esse pensamento que passou por mim, que vem em mim, que foi o início de tudo do meu chamado para esse trabalho. E é interessante, né? Porque, infelizmente, um dos medos do paulistano é justamente esse, né? Ser roubado, ser abordado por alguém e ser vítima da violência. E que bom que o trabalho que o GEAME realiza já há 43 anos, né? O GEAME é uma entidade de 81, ela chegou em 88 no trabalho, então está desde o seu início, tem feito um trabalho de prevenção a isso, a essa violência, alcançando os jovens, também alcançando aqueles que infelizmente já foram infratores e estão na Fundação Casa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o GEAME, né? Inclusive, esse nome é um acróstico, né? Que é Jesus ama o menino, hoje é Jesus ama as crianças, né? Por ficar mais abrangente. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que é o GEAME, o que esse trabalho realiza e qual é o público, nós já falamos aqui, né? Mas o público a quem ele se destina. GEAME naquele momento, né? O nome era Jesus Ama o Menor, porque como o GEAME nasceu antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio a ser publicado como lei federal em julho de 90, então o GEAME nasceu antes, então a gente falava Jesus Ama o Menor. E dentro da constituição, mas agora a gente fala Jesus ama os meninos, Jesus ama as meninas, porque, na verdade, é isso que a gente acredita, Jesus ama a todos. Mas a gente fala muito para os adolescentes, para os meninos. Jesus ama os meninos, as meninas, Jesus ama as meninas, ama meninos e ama meninas. E tem pessoas que pensam que o nome é francês, né, por causa do, né, enfim. Mas é brasileiro, é como se fosse um acróstico, uma abreviação de Jesus ama o menor, que agora a gente brinca, fala que Jesus ama os meninos, porque, como razão social, o nome é Ministério GEAME. Mas, assim, na brincadeira, que as pessoas querem saber o que significa, aí a gente fala, né, Jesus ama os meninos, Jesus ama as meninas, Jesus ama todos. Mas, como o nosso público são os adolescentes, dentro da Fundação Casa, e a lei fala que é dos 12 aos 17, então é esse público que nós atendemos na Fundação Casa. São 14 semanalmente, e nós vamos até lá falar de Jesus. Nesse momento, por exemplo, diariamente tem gente ouvindo o Evangelho, de segunda a segunda tem uma equipe, somos em 50 e poucos voluntários de várias denominações, então todo dia tem gente, na segunda, só não tem na terça, que é o dia das reuniões. Quarta tem equipe, quinta tem, sexta tem à tarde, tem à noite, no sábado à tarde, domingo à tarde, então todo dia tem. Então está essa turma lá para essa garotada de Jesus ama. E o Ministério abarca voluntários de várias denominações, conforme você colocou, que se dispõem a fazer visitas a esses menores, e existem algumas estratégias, né? Existe uma programação
proposta pelo Ministério para poder desenvolver, alcançar o coração dessa turminha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como são desenvolvidas que atividades são essas e como elas são desenvolvidas ali no espaço da Fundação Casa. Sim, por exemplo, nós estamos no mês de agosto. Então, em agosto, nós falamos do que? Dia dos Pais, paternidade. Mas como esse público-alvo tem grande dificuldade de relacionamento com o pai, porque tem pai que abandonou, vários adolescentes que nem sabem quem é o pai. Então, nós falamos muito da paternidade de Deus. E no ano passado, por exemplo, nós mostramos um filme Mostra-nos o Pai, que eu indico para todos que estão me vendo. Gente, é maravilhoso aquele filme, é o mesmo autor do filme Quarto de Guerra, então é maravilhoso. Então nós passávamos cada semana no mês de agosto um trechinho do filme e abríamos para conversar com os adolescentes. Gente, teve reconciliação de filho com pai, de filha com pai. Uma menina, por exemplo, do Centro Multipistor, né, que é a entrada da Fundação das Meninas, na Rua do Estado. Uma menina falou, olha, eu fui ligar para o meu pai para pedir perdão para ele das coisas erradas que eu agi com ele. Quando eu falei com meu pai falou, olha, filha, quero te pedir perdão, eu errei com você. Então, assim, foi muito marcante, e até hoje os meninos lembram daquilo que aconteceu ano passado, alguns ainda estão lá durante um ano, às vezes o adolescente pode ficar até 3 anos, é o máximo que ele pode ficar, mas até hoje eles lembram, e os meninos que não têm um pai bom, eles falam, eu quero ser esse pai amoroso, esse pai bom que Deus é, e foi muito marcante isso. E agora, nesse mês de agosto, nós voltamos a tratar do tema do pai, e a gente tem um pastor, o pastor Clécio, que nos ajuda a pensar, cada mês nós temos um tema, outro mês, por exemplo, é perdão. Do perdão, assim, eu fiquei muito marcada também quando, no meu dia a dia dentro da fundação, que quando o voluntário foi e perguntou, meninos, e aí, como que foi falar do perdão? Aí os meninos falaram, na primeira semana, Deus nos perdoa, foi essa mensagem. E na segunda, que nós podemos perdoar. E aí, como é que foi, meninos? Eu nunca me esqueço, os meninos falavam, ai, que alívio que é perdoar. Então, assim, é sempre um tema muito forte, que para nós também já é forte, perdoar. Mesmo nós, como cristão, muitas vezes, a gente sabe que muitas vezes não é tão simples perdoar. E esses meninos tiveram essa oportunidade de ouvir sobre o perdão e de compartilhar. Então, foi muito forte a questão do compartilhar sobre o perdão. E assim, cada mês um tema relevante sobre a alegria, sobre os sentimentos. Então, cada mês a gente pensa num tema e desenvolve esse tema. O pastor grava um vídeo e propõe alguns textos bíblicos sobre o tema, dá sugestões. Então, aí nós temos no meio dos nossos voluntários que todos podem falar a mesma coisa. Na semana seguinte, o voluntário não pode ir, quem vai continua tratando do mesmo tema. Tem sido, assim, muito abençoador. Eu costumo dizer que o culto, assim, mais tocante, marcante é na Fundação Casa, que a gente vê que os meninos choram, se quebrantam. A gente recebeu a visita de um jovem, por exemplo, que é de classe média alta, e ele disse, olha, dentro da fundação, eu fui muito tocado, eu vi os meninos chorarem, e depois do culto, eles iam na biblioteca, eles liam aqui, eu não ia ler outro livro, mas os meninos liam, e o que eu vi da mudança do coração deles ali, do quebrantamento deles, a busca deles pela Bíblia, isso me marcou muito, e esse jovem ainda não tomou a decisão ao lado de Jesus, mas ele foi com muita gratidão que ele nos procurou, que ele foi até nós e agradeceu, e foi maravilhoso. E tem muitas experiências, sabe, de voluntário em igreja, e aí chega lá, a mãe fala, olha, eu quero falar, não foi só meu filho que foi abençoado dentro da Fundação Casa, eu também fui confortado, fui consolado através do meu filho, daquilo que ele recebeu de Deus. Então, assim, é muito forte, é muito marcante, né? A gente alcança cerca de 1.000 adolescentes por semana, e nessa história toda são 12 pastores, então é muito da presença de Deus, do poder do Espírito Santo, pastor Daniel.
até para poder estimular aqui o voluntariado no GEAME e outros trabalhos também, mas agora estamos falando especificamente do GEAME, como é que é a rotina? Quantos equipamentos da Fundação Casa vocês visitam por semana? Tem um horário, deve ser um horário diferente para cada equipamento, mas qual é o tempo de duração? Esse voluntário fica um período inteiro realizando esse trabalho, ou seja, ou manhã, ou tarde, ou só manhã, ou só tarde, ou é o dia inteiro? Como é que é essa rotina? São 14 centros que nós atuamos, são 11 masculinos e de segunda a sexta, sempre às 19h30. É 1 hora que nós temos de programação, então é maravilhoso. A gente, quando pode, leva os grupos de louvor, de rap, de samba, ou o próprio voluntário leva o violão louva, e não tem ninguém, a gente leva lá o pendrive, ou pega lá um louvor no YouTube, sempre com a participação dos adolescentes, eles pedem os louvores. Por exemplo, Advogado Fiel da Bruna Carla é um dos que eles mais pedem. Então, eles colocam, eles nos ajudam, colocam no YouTube, lá na TV, na Fundação Casa, e a gente louva a Deus junto com eles. Eles conhecem louvores assim, pastor, impressionante, mais que nós, mais gente que é do louvor, né, dos nossos voluntários. E aos sábados é com as meninas, é às 14 horas. Aos domingos é com os meninos também, no Brás também é 14. Então, só no sábado e domingo, como os meninos não têm aula, aí a gente pode ficar até 2 horas. Então, não dá para fazer uma programação mais ampla, levar a gente do teatro, fazer brincadeiras com os meninos, com as meninas, e a gente faz dinâmicas, faz roda de conversa. Então, mesmo no dia a dia, que é 1 hora, a gente procura fazer uma programação dinâmica, porque trabalhar com adolescente é legal que seja algo que seja tocante para eles, que a gente não está lá para dar mensagem de forçada, ou ficar acusando ou julgando os meninos. Eu, particularmente, eu costumo dizer, meninos, tem o promotor para acusar e o juiz para julgar. Então, eu não estou aqui para te julgar, estou aqui para dizer que Deus te ama, Jesus morreu por você, derramou o sangue dele, agora é sua decisão receber esse amor de Deus, se arrepender do seu erro, do seu pecado, e tomar uma posição sobre aquilo que você fez. Aí eu falo, vocês estão aqui para pensar. Aí eu tenho um exemplo, sabe, a criança quando faz uma coisa errada, a gente não põe para pensar lá de castigo, então, você está aqui um tempo para você pensar, refletir sobre a sua vida, e você vê que esse tempo não foi legal, que é aquilo que você fez. Então, aqui você está para pensar, Deus te colocou aqui, e você precisa se arrepender e se posicionar ao lado do Senhor Jesus. Então, é isso que a nossa fala de amor, de bondade, de misericórdia, que o nosso Deus é misericordioso e é cheio de graça, mas ele sabe, muitos perguntam como que vai ser o futuro, arrebatamento, um monte de coisa eles perguntam. Questões teológicas também são colocadas. Vários perguntam, alguns sabem, né? Então, a gente procura responder, se não sabe na hora, vamos continuar depois, se o tema for outro. Mas a gente tem que procurar fazer uma programação que seja interessante para os meninos, para não ser uma coisa chata. E outra, só participa quem quer. Então, isso é maravilhoso, porque Deus não obriga ninguém, Jesus nunca obrigou ninguém a ouvir. Então, nós também vamos... Eu ia fazer essa pergunta para você, Regina, desculpa te interromper. A participação, então, é facultativa, não é uma participação obrigatória. E qual que é você consegue mensurar qual é a adesão? É realmente facultativa, né? Porque o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, se não me engano, no artigo 4º, fala que o menino, todos os direitos que ele tem, inclusive espiritual, do desenvolvimento espiritual. É a única lei no nosso país que fala de desenvolvimento espiritual. Então, ele tem essa abertura do PAR, né, que é o Programa de Assistência Religiosa da Fundação Casa, que todos os estados da nossa nação têm. Então, tem a lei que nos favorece, e aí nós entramos ali para proclamar o Evangelho. Agora, varia de centro para centro, para nós atuarmos, né, com os adolescentes, sabe, pastor, porque o importante, a gente pensa, não é tanta quantidade, né, mas o interesse, a gente vê vários meninos muito interessados na palavra, então,
varia muito de dia para dia, o que tem lá na fundação para eles, Uhum. mas tem uma participação significativa, sim, dos meninos, Uhum. e das meninas também, as meninas também, e é uma coisa, assim, triste, é porque muitos desses meninos, infelizmente, já foram das nossas igrejas. Eu costumo dizer que tem a Bíblia toda, tem Ageu, tem Amós, Boaz, Samuel, Ezequiel, então, e das meninas também a mesma coisa, muitos nomes bíblicos, mas o importante é que tenha pessoas interessadas em ouvir a palavra. Eu me lembro agora que eu fui esses dias lá no Centro Mário Covas, por exemplo, que é na Vila Maria, ao lado da nossa Marginal Tietê, e aí estava com 11 meninos. Aí eles perguntaram: a senhora se importa de eu fechar a porta? Eu falei: não pode fechar. Então, assim, eles são muito respeitosos conosco, né? Então, para nós, o importante é que a gente vai falar o evangelho para quem quer ouvir, e a gente faz a nossa parte de levar uma mensagem do amor de Deus. E eu não sei agora, pastor, se eu já posso falar, que além desse projeto que a gente chama de formação humana, que compartilha o evangelho, nós temos um segundo projeto, que a gente fala que é um projeto laico, que é para todo mundo, né? Ali também é para todo mundo, é para quem quer, Uhum. né? Mas a gente vai realmente, como povo de Deus, levar a mensagem do evangelho para os meninos e meninas. Deixa eu só fazer uma pergunta, a gente já fala do outro projeto, só explorando um pouquinho o fato de grande parte desses meninos e meninas terem tido contato, né, com o evangelho ou serem cristãos efetivamente. Quando chega o grupo de missionários ali, o grupo de trabalho para poder interagir com eles abrem isso facilmente, para além do repertório. Por exemplo, quem pede a música da Bruna Carla, fica muito claro que eles conhecem, né, o repertório aí do cancioneiro cristão, mas eles se abrem, eles acabam trazendo alguma memória, né, do tempo em que estavam com a família ali e que, portanto, participavam ainda dos cultos na igreja. Como é que se dá essa interação, levando em consideração esse aspecto da vida desses pequenos, desses meninos e meninas? Sim, falo que estava na igreja, que participava, tem uns que falam até liderava lá os jovens na igreja, eu tocava violão, participava do grupo de louvor, outro fala que era baterista, que cantava. Eu lembro um dia desse que nós fomos fazer uma programação de férias, um jovem pegou o violão do voluntário e tocou uma música do Thales de uma maneira esplêndida, pastor, sabe? Uhum. Com toda aquelas músicas, com toda aquela melodia, sabe? Tô direitinho, tocando assim, extremamente. O menino que toca muito bem, cantando muito bem a música do Thales. Então, assim, tem muitos talentos ali dentro da Fundação Casa. E é isso que a gente procura falar para os meninos, é uma mensagem cristã, do amor de Deus, do Evangelho, mas a gente também leva uma mensagem para eles, que eles têm valor, que eles são preciosos, que eles têm sonhos, se não tem, a gente procura levá-los a refletir, a pensar na valorização deles como pessoa e da autoestima, que infelizmente, por exemplo, na época da Páscoa, nós fazemos aquela programação da Páscoa. Eu lembro que eu perguntei num centro com 80 meninos, que quando é Páscoa e Natal, que a gente faz a programação especial, todos participam. E aí tinha 80 adolescentes. Eu perguntei: quem tem sonho? Fiquei triste que nem 8 levantaram a mão. Então, a maioria deles não tem perspectiva de vida. Então, aí eu fui estimulando, meninos, que sonho você tem, que profissão você quer ter, o que você quer ser na sua vida? É um outro perguntando a mão: eu gostaria de fazer um curso de desenho, eu gosto de desenhar, e falou algumas coisas. Então, é muito triste ver isso, que o nosso jovem não tem sonho, mas eu percebo sim, é uma realidade da nossa juventude como um todo, na fundação, porque é o nosso público-alvo. A gente percebe que hoje os nossos adolescentes estão sem sonho, estão num momento com muita dificuldade de escolha, de decisão quanto à vida. Então, é muito diferente, por exemplo, do meu tempo, né, de adolescente, a sociedade está muito triste,
muita depressão, muita dor, muita tristeza, e parece que a pandemia pegou todo mundo, e eu percebo, sabe, que o pessoal está mais triste. Eu vejo hoje do que eu via lá e via do que eu vejo hoje. Mas, por outro lado, eles não percebem muito bem, não ouvem a palavra, só participa quem quer. Então, é muito interessante. E, na verdade, assim, nós trabalhamos no coletivo, com um grupo dos Sim. meninos que procuram. Mas também, às vezes, eles querem abrir e eles falam. A gente não evita, a gente não pergunta realmente o que eles fizeram, mas às vezes eles mesmos falam das situações, do que eles fizeram, será que Deus perdoa? E aí a gente leva a palavra, olha, Deus está pronto para perdoar, não há pecado que Deus não perdoa. O único pecado imperdoável é de quem não se arrepende. Como Deus vai te perdoar se você não se arrepender? Então, não há perdão para quem não se arrepende. E aí, como Deus vai perdoar? Mas a gente leva essa mensagem do Evangelho mesmo, da cruz, e do poder do nosso Deus para perdoar e para mudar a história. Porque quando a gente leva, né, como nós temos 12 pastores que se converteram dentro da antiga FEBEM, e eu me lembro muito do Ivan. E a gente chama sempre quando tem programação especial, e eu lembro ele falando, olha, eu pedia para Deus, muda meu coração, Senhor, tira de mim esse coração criminoso. Então, eu falo isso para os meninos, Ivan como você, aí, sentado nessa cadeirinha branca, também tem nas cadeiras brancas. Ele não, você como ele ama o Ivan. Ivan foi, pediu Deus no meu coração. E ele começou a falar, meu Deus, eu preciso mudar, Senhor, a minha mãe, o sofrimento que a minha mãe tem de vir de tão longe, pegar trem, pegar metrô para me visitar tão longe, meu Deus, tem misericórdia de mim, me liberta. Então, ele clamou para Deus mudar o coração dele. E é isso que a gente usa dos exemplos. Eu falo muito isso dos meninos que já tiveram essa experiência, e, na verdade, são adolescentes que até adolescentes não vai aproveita, mas tem os pequenos, a partir dos 12, tem os 17, faz 18 lá dentro, enfim, mas eles são muito receptivos e, às vezes, eles abrem, sim, o coração e compartilham a dor dele, o sofrimento dele, a tristeza dele, os problemas da família, da mãe que está doente, além de menino chorando, mãe está com câncer, e de situações que eles vivem. E, assim, eu sou apaixonada por esse trabalho, realmente eu amo estar ali na fundação, me renova quando eu entro ali, porque eu sei que Jesus pode mudar. Né? E muitas vezes o trabalho de Deus é muito diferente da nossa perspectiva, mas eu sei que Deus muda. Né? Deus muda, eu sei que são 12 pastores porque eu tenho o nome deles, mas eu tenho certeza que tem muito mais homens de Deus por aí que estão alcançados que a gente não tem noção. Sabe, pastor, de 20 anos depois alguém procurar e falar, eu fui alcançado pelo trabalho do Jean. Olha, missionária Paula, eu lembro dela, e ela, como está? Então, depois de anos, um jovem entra no Facebook e manda uma mensagem. Eu lembro de um jovem chamado Alexandre, que ele dizia assim, eu era um criminoso, hoje eu sou um servo de Deus. Esse tempo de fala, sabe? Que lindo. Então, tem outros obreiros que estão por aí pelo mundo. E eu lembro que esses homens, como eles se convertem, né? Eles realmente servem a Deus de uma maneira muito linda, como o Fernando, que hoje é pastor em Curitiba, e trabalha no presídio hoje, sabe? Usa a profissão dele, a gente brinca de Masterchef, de consultor em planificação, está fazendo uma planificadora dentro do presídio feminino, e de autorização do Estado, está lá para ajudar as mulheres ali de Curitiba, que estão presas, a ter uma profissão. Então, é muito lindo ver que esses jovens que foram alcançados, eles continuam, outros vão abrir casa de recuperação, enfim, é muito lindo ver. Vários deles continuam nessa pegada com Jesus e trabalhando muito com o Senhor. Que bom. Eu estou aqui ruminando e refletindo sobre várias coisas que você colocou, mas a questão dos adolescentes, né, dos jovens, não almejarem algo, não terem sonhos, é algo que realmente me toca muito. Eu lembro de uma situação, eu também não passei na Fundação Casa, gente, fiquem tranquilos, mas eu sou um jovem que cresci em periferia, tal, e eu lembro que teve uma ocasião em que nós estávamos organizando ali, eu fazia parte do Grêmio Estudantil,
e nós levamos ali o pessoal da União Municipal dos Estudantes Secundaristas. Eu estava migrando do que hoje é o ensino fundamental 2 para o ensino médio, e para fazer teste vocacional, para poder divulgar para a turma. Na época não tinha essa oferta que nós temos hoje de escolas técnicas gratuitas, né, as ETECs. Na época, em São Paulo, por exemplo, se quisesse fazer um ensino, uma formação técnica, era o Liceu de Artes e Ofícios e a Escola Técnica Federal apenas, né? Tinha pouca oferta, mas mesmo assim a gente estava tentando estimular a turma a buscar, a almejar, a sonhar com isso. E foi para mim bastante marcante quando nós fizemos uma pesquisa justamente fazendo essa pergunta: qual é o seu sonho, qual é a profissão que você almeja? E foi um percentual muito grande, chegava a 70% dos jovens ali, daqueles jovens já, né, dizendo que não adiantava sonhar com uma profissão, porque ele não ia ter a capacidade de ingressar numa escola gratuita e não ia ter dinheiro para pagar uma escola paga, né? E aí falando de universidade já. Então, é realmente muito triste ver que na camada, né, mais pobre da nossa sociedade, né? E aí falando da cidade de São Paulo, eu ouvi de você isso, que anos depois, eu estou falando de uma história aí que tem mais de 25 anos, isso ainda é uma realidade, mesmo tendo passado aí por várias políticas públicas, governos, etc. e tal. Saber dessa realidade realmente a mim me toca muito e me marca muito, e que bom que o Jame está ali para poder resgatar esses sonhos, para poder tocar no coração dessa juventude. E eu penso que a igreja tem esse poder, né, de alcançar essa juventude aonde ela está presente e mudar essa perspectiva e mudar essa realidade. Só queria deixar aqui essa reflexão e queria te perguntar se vocês conseguem identificar os motivos pelos quais essas crianças, esses adolescentes acabam partindo para o mundo da infração, acabam partindo para o mundo do crime. Eu sei que são várias questões, as famílias, a disfuncionalidade das famílias, mas eu queria ouvir de você um pouquinho, em linha geral, qual é a sua percepção no tocante a isso. São vários os motivos dos adolescentes ingressarem, né, na vida infracional. Na verdade, são todos adolescentes, e geralmente, quando se pergunta, quando iniciou, é cerca de 12 anos, 11, 10, né, 10 e 11 ainda é criança por aí, que alguma coisa começou a fazer de fora da lei. E são vários motivos que a gente identifica. Infelizmente, tem vários adolescentes ali que já vêm de uma família que está habituada a infracionar, pai que está preso, mãe que está presa. Mas uma coisa que é muito comum é de famílias disfuncionais, com muita violência. A gente se recorda, assim, saindo da fundação, por exemplo, a mãe brigando com o filho: ele por mim nem viria te buscar. E quando chega a oportunidade de fazer uma visita, nem por mim nem viria buscá-lo. Tem muita agressividade da parte da mãe. Teve um caso mesmo que, né, já partindo já para o segundo projeto, que é o Papo de Responsa, que é um projeto com os egressos da fundação. Lá dentro a gente faz a propaganda com os adolescentes e eles nos procuram quando saem. Ou seja, é um projeto de continuidade no acompanhamento desse adolescente, desse jovem, pós o período que ele passou na Fundação Casa. Só lembra qual é o nome do primeiro projeto, por favor? O primeiro é o projeto de formação humana, que é esse projeto de evangelismo dentro da Fundação Casa. E o segundo é o Papo de Responsa, que na gente é o papo sério, onde o adolescente assina um documento onde ele não vai mais usar
entorpecente, substância psicoativa, e vai se manter longe da criminalidade. A gente conversa com ele, faz um acordo, e ele assina um termo, documentos, se comprometendo com isso. Então, a gente, nas visitas, que sempre a gente vai visitar essas famílias, teve um caso que chegou lá, a mãe muito agressiva, dizendo, já estava chegando lá, porque como nós trabalhamos também na Fundação Casa em Guarulhos, são os 13 centros na capital e um em Guarulhos. E chegando lá, a pessoa liga, a psicóloga estava indo junto com a assistente social, e ela dizendo, olha, mas não adianta você vir aqui, meu filho já saiu. E aí a psicóloga, não, mas nós estamos chegando, a gente vem de longe, estamos chegando aí. E aí a mãe, sabe, muito agressiva. As crianças que estavam perto da mãe, assim, estavam a perceber que as crianças tinham medo da mãe. Essa mãe também já foi presa, ela mesma contou, teve um tempo presa. Então, tem casos realmente que vem de uma família que já tem pessoas envolvidas com a criminalidade. Mas uma coisa que parece bem comum é a questão da agressividade dentro do lar. E se a gente vai estudar, esses meninos, essa agressividade que eles externam para a sociedade, eles já foram vítimas dessa violência. Eles acabam reproduzindo aquilo que eles tiveram como referência, infelizmente. Né? Exatamente, pastor Daniel. A gente percebe que essa agressividade é muito comum nos lares, e um dos aspectos que a gente procura trabalhar nas famílias é a questão dos vínculos familiares, o fortalecimento dos vínculos, da família, estar receptiva para esse jovem, porque é muito mais fácil esse jovem romper com a criminalidade quando ele tem um apoio. O jovem está muito bem hoje, é o Marcos, do vídeo do Jeane, até o vídeo Grandeza no YouTube. Esse jovem, quando ele cometeu o delito, a mãe dele falou para ele se entregar. E esse jovem, lá dentro da Fundação Casa, quando ele, o primeiro louvor que ele ouviu, já quebrou o Marcos, que ele falou, puxa, esse louvor minha mãe cantava na igreja, minha mãe cantava, isso tocou. E esse jovem ficou ali 1 ano e 3 meses, e realmente ele se arrependeu. Quando ele saiu, ele nos procurou para agradecer, nós o acompanhamos nesses 2 anos, e ele saiu justamente, fez 2 anos, o mês passado, a vida dele mudou, ele terminou o ensino médio dentro da Fundação Caia, ano passado ele fez em marketing digital, e esse ano nós conseguimos uma bolsa de estudo para ele 100%, a glória de Deus, e agora você está começando a faculdade de tecnologia da informação. Então, assim, por que isso, pastor Daniel? Claro que esse apoio é importante do Jeane, né? Mas a família está junto. Quando eu fui visitar essa família, o pai dele só faltou me abraçar, ele disse, para mim, vocês estão com a minha família. O que é que vocês estão fazendo pelo meu filho? Um curso de barbearia, o Jeane conseguiu com um dos parceiros desse jovem. As coisas que o Jeane comprou, né, a maquininha, toda aquela avental, toda aqueles apetrechos para o curso de barbearia, a gratidão desse pai, a cesta básica que chegou naquela casa, a alegria desse pai de ver, a alegria de ver que o filho está bem, saiu do local que eles moravam, da comunidade, e esse pai, na maior alegria, sabe, com a renda apenas do Loas, pagando aluguel de uma casa para tirar. Então, olha a diferença realmente. Tem um pai comprometido, tem uma mãe ali, uma pessoa que ama a Deus, comprometida. Então, eu vejo a diferença nesse caso do Marcos, por causa dessa família. Então, dedicada, amorosa com ele, sempre falando com palavra de carinho. E quando chegava alguém da família, a gente via o olhar de carinho pela família. Os outros, a gente tem mais dificuldade, claro. Vários casos, outros casos que nós atendemos, a gente percebe que geralmente o pai está ausente. Ou foi embora, ou morreu, separou. Geralmente o pai está ausente. Sempre a mãe lutando, batalhando pelo filho. E tem caso de adolescente, já jovem, alguns que nos procuram já têm 18 anos, que mora sozinho, que não mora com a família, mora
né, próximo, enfim, mas já tem a vida dele. Então, a gente percebe que essas famílias disfuncionais, esse jovem, muito cedo ele já vai para a vida e não tem esse apoio, enfim, ele não está para julgar, porque cada um tem sua história. Sim. Mas uma coisa que a gente percebe muito comum, pastor, é a família disfuncional. Por isso que a gente pensa que o mais importante realmente é a família, que é a base que a gente tem. Quem a gente é hoje é porque teve uma família, teve um pai, uma mãe. Eu vejo a diferença, sabe? Da minha história, assim, e nunca tive numa fundação, numa FEBEM, no meu tempo, e nunca quis usar droga nenhuma, nem cigarro, nunca fumei. Eu tive o privilégio de ouvir de Jesus com 15 anos com a minha tia, Dadá, e realmente eu nunca precisei, sabe, encher a cara, nunca precisei disso, porque eu tive uma família, tive uma mãe que me ensinava sobre Deus, né? Do modo dela, do jeito dela, né? Eu tive um pai trabalhador, que sempre valorizou a família, que sempre trabalhou, que sempre cuidou de mim. Então, eu vejo a diferença muito grande que eu vejo nessas famílias desses adolescentes, não tem isso. Às vezes tem até, mas o que a gente percebe é que, na maior parte, existe um azeite do homem, do pai, e geralmente fica com a mãe também tem muita dificuldade, e não dá conta também, às vezes, de tanto filho, de ter que trabalhar, de cuidar de tudo, o que é muito comum a família disfuncional, né? A gente procura ouvir a família, ouvir a mãe, o adolescente, os que procuram a gente, tem muitos jovens que nos procuram, uma boa parte já tem 18 anos, fez 18 anos lá, algum fez 19, a gente percebe que quando chega essa maturidade, eles ficam mais sensíveis também. Então, agora, se ele fracionar de novo, já não vai ser mais fundação. Então, uma boa parte dos adolescentes que nos procuram já são jovens, com 18, 19, com 17, já perto dos 18. É o mais comum desses que nos procuram. E é essa experiência que eu tenho de dizer, o que é muito comum é a família disfuncional, desse ambiente de violência e uso de substância, que seja do álcool, dessas famílias, é muito comum. Então, o que eu vejo de comum nas famílias em geral é a questão da família disfuncional, é o mais comum. Infelizmente, realmente a falta de referência, a ausência paterna, e muitas vezes também o pai e a mãe até presente, mas nesse contexto, né, de mais vulnerabilidade social, tem trabalhos de baixa qualificação que faz com que eles tenham que trabalhar 10, 12 horas por dia e deixam, né, as crianças, o adolescente sozinho muitas vezes, às vezes não tem acesso, né, à escola em tempo integral. Tudo isso é multifatorial, é muita coisa, né, para poder atacar. E eu estou vendo que o Papo de Responsa, de alguma forma, está sendo uma resposta a isso. Você já colocou aqui algumas atividades que, para além do acolhimento ao jovem, também tem um suporte à família, com a entrega, por exemplo, da cesta básica, tem o apoio socioemocional ao jovem, mas também ao pai, à mãe, a qualificação ou a requalificação profissional. Queria que você desse uma listada aqui de quais são os pilares do Papo de Responsa, e que lindo ver um projeto como esse sendo desenvolvido. Estou bastante impressionado aqui. Sim, o pilar realmente é pensar no projeto de vida do jovem, porque, como eu disse, uma boa parte dos nossos jovens não tem sonhos. Então, na visita domiciliar, de conhecer a família, de entender, de ver parte de documentos, tem jovem que não tem documento, e aí a gente o chama para ir no nosso escritório, que é na Vila Mariana, e a gente vai trabalhando com ele num projeto de vida, para descobrir no âmago, no coração desse jovem, deste adolescente, o que ele sonha, né? Conversando com ele desde a infância, como foi o sonho dele, a relação da escola, as coisas boas que aconteceram, as coisas que não foram boas, pensando sempre num projeto de vida, até nesse momento que o jovem fala, olha, eu gostaria de fazer tal curso. Então, de acordo com o desejo do coração dele, nós vamos nos nossos parceiros procurar um curso para esse jovem fazer. Hoje está muito em voga os livros de barbearia. E aí ele vai fazer curso de barbearia. Nós temos um jovem, por exemplo,
que tem o ensino médio, queria fazer curso de barbearia, mas não sabia ler. Olha a situação. Aí fomos atrás de uma voluntária, uma pedagoga, para ajudá-lo no reforço escolar. Então, os desafios são esses. Então, pastora, é diferente dizer o que levou esse jovem a infracionar, porque muitas vezes ele passou pela escola, mas não sabe ler. E foi muito difícil. E o que faz, então? Ele é psicólogo, vai conversando com o adolescente, vendo o projeto dele, pede o telefone do professor que está dando o curso, conversa com o professor, faz o acompanhamento de perto para esse jovem se manter no curso e conversar com o professor como pode favorecer, porque ele se desmotivou por não saber ler e ser exposto diante de toda a classe, e todo mundo lê, menos ele. Aí, conversando com o professor, como que podia ajudá-lo a mantê-lo no curso. Então, ele faz o acompanhamento de perto, ombro a ombro, semanalmente conversando com a mãe, conversando com a irmã, conversando com o jovem, para fortalecendo na sua autoestima, para ele terminar o curso. E a alegria de terminar o curso, vamos lá, enfim. Então, celebramos cada pequena vitória desse jovem. Então, assim que a gente vai caminhando com os nossos jovens. É desafiador, mas é maravilhoso poder acompanhar as pequenas vitórias do dia a dia. Aí ele quer arrumar um trabalho, a gente ajuda a procurar um trabalho. E aí, na hora de fazer entrevista, não tem dinheiro. Aí nós desembolsamos dinheiro das doações que nós recebemos para pagar o transporte para ele fazer. Aí tem que fazer lá o exame de sangue, exames admissionais, pagamos o transporte. E aí, também, quando vai chegando, não tem dinheiro, nós pagamos, vai fazer o curso, dependendo do horário do curso, das 6h30, 10h30, é muito tempo para comer. Voltamos à escola, como que a gente pode pagar um lanche para esse jovem que está tantas horas e se alimentar? Então, a gente pensa assim, mínimas coisas para dar um conforto para esse jovem, para levar uma palavra sempre de amor, de reconhecimento, que ele pode vencer as adversidades da vida, ele pode ser um vencedor. E, então, vai no dia a dia trabalhando com esse jovem, e a gente se alegra com cada pequena vitória, a gente, né, história, vamos dizer, hoje, brincando, né? Ai, que legal, isso mesmo que vai conseguir, você é inteligente, você é capaz, porque os nossos jovens, infelizmente, a autoestima dele está muito legal. Ele não acredita no potencial dele. Então, é o dia a dia, conversando, estimulando, e que a gente vê as vitórias no dia a dia. Às vezes tem alguns retrocessos, aí chama para conversar, e aí vai no dia a dia, né, esse contato com a família, fortalecendo os laços familiares, que é muito importante, e conversando com a mãe, conversando com o jovem, para ajudá-lo realmente a vencer suas dificuldades e cada um do seu tempo, porque o tempo deles é diferente do nosso, precisamos respeitar o tempo dele. Então, o nosso projeto, a princípio, o nosso objetivo é por um ano acompanhá-lo, mas perceber esse jovem também, são 2 anos, vai querer ver, está na faculdade agora. Então, cada um tem tempo, mas é maravilhoso, ver que cada um que vence, a gente vence junto com eles também, e é maravilhoso. Que lindo, parabéns, projeto lindíssimo, realmente, que tem um compromisso de acompanhar esse jovem em todos os aspectos, né, nessa recolocação, ressocialização, vamos chamar assim, dele, nessa criação desse projeto de vida. Me emociona ver a riqueza, a maior riqueza que a igreja tem, que são as pessoas. Então, precisou de um pedagogo, conseguiu um pedagogo voluntário para poder dar um suporte para esse jovem conseguir a alfabetização necessária para que ele tivesse acesso, né, à formação técnica por exercício da profissão. E aí é necessário recurso financeiro para tudo que a gente está fazendo, e que bom que também tem pessoas generosas que estão fazendo frente a isso. Eu não tenho dúvida que você e que também os voluntários acabam colocando a mão no bolso nesses momentos para poder fazer frente. Vivo isso a todo momento também, mas eu queria só te colocar aqui numa outra perspectiva, e que para que a gente tem, nós que, né, trabalhamos nessa lógica do trabalho individualizado, do acompanhamento ali tete a tete com a pessoa, e é difícil
realmente a realização desse trabalho. E muitas vezes, né, nas frentes em que nós atuamos, nós vemos a expectativa da sociedade e até da igreja em fazer um trabalho em que você vai conseguir colocar todo mundo dentro de uma mesma caixa, em que você vai conseguir fazer um programa que vai ser desenvolvido com a mesma metodologia até sim, mas com as mesmas ações e que vai funcionar com todo mundo. Não é assim que funciona. Realmente tem que ter um olhar individualizado, ver quais são as necessidades de cada um. E hoje eu tive o privilégio, só para te animar também, e te dizer que essas pequenas vitórias, de verdade, são enormes vitórias, porque a Bíblia diz que mais vale uma alma alcançada do que o mundo inteiro, realmente nos anima. Hoje eu cheguei num projeto que a gente desenvolve com a população em situação de rua e encontrei um querido que saiu na saída de ressocialização de uma comunidade terapêutica, e assim, foi muito emocionante, porque eu já tinha o visitado e tal, mas ver aquela pessoa que você pegou ali em situação de rua, vestindo trapo, mal cheiroso, todo perfumado, com a sua roupinha alinhada, voltou, né, a seu estado de nutrição, com o rostinho corado, e dizer para você, eu estou indo visitar a minha família, eu vou passar o Dia dos Pais com os meus filhos, e ele se emocionar por conta disso, e todos nós caímos no choro também por conta disso, não tem preço. Eu fico pensando no sacrifício de Jesus na cruz, que se fosse somente pela Regina, ele teria se entregue, e a gente entra nessa perspectiva também, né? Se fosse somente pelo Marcos ou pelo Maurício, que foi com quem eu tive hoje, já teria valido a pena esses 41 anos de Jeame e 34 anos de Regina na realização desse trabalho. Que coisa linda, que coisa linda. Parabéns, e que Deus continue dando todos os recursos necessários para a realização desse trabalho, que Deus continue levantando os recursos humanos, recursos materiais, criatividade para as ações, e a mim é um motivo de muita alegria, de muito orgulho ver um trabalho como esse, sendo a expressão do amor de Deus, sendo a manifestação ali do reino na vida dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens. Que orgulho poder conhecer o trabalho do Jeame, que orgulho poder te conhecer e tantas outros queridos que já passaram por aí, que ainda estão no Jeame. Eu tive já a oportunidade, por exemplo, de entrevistar aqui a Marli Marcandali, que passou também há muito tempo no Jeame. Semana passada eu visitei ali o gente de perto, e tive com o Virgílio, que esteve, né, também no Jeame durante muito tempo, e que lindo também ver que outros projetos derivados nascem, e o vínculo, o amor continua o mesmo, e a obra está sendo feita e pessoas estão sendo alcançadas. Que lindo. Quem quiser ser voluntário, quem quiser contribuir com essa obra, como é que faz? Nós precisamos de voluntários, tanto evangelizando, como precisamos de voluntários profissionais, precisamos de advogados, psicólogo, psiquiatra, médico, como eu disse, pedagogo, para dar recurso escolar, e precisamos de recurso financeiro, porque para atendermos esses adolescentes, nós dependemos completamente de recurso financeiro das doações. O nosso site é Jeame, está vendo aqui a minha camiseta? Jeame com J, jeame.org.br. Nós estamos no Instagram, @Ministério Jeame, siga a gente lá. Nós estamos falando sempre do projeto Papo de Responsa, e estamos também no YouTube, Ministério Jeame, precisamos de inscritos. Nós estamos na campanha para termos 1.000 inscritos. Entre lá e veja. No YouTube nós temos vários testemunhos de pessoas que foram alcançadas pelo Jeame. 2021, Ranulfo pregou, pode olhar lá, pregação em 2022, o Ivan encontrou Jesus dentro da FEBEM. Até a gente leva também esse vídeo para mostrar para os meninos, eles ficam muito tocados de ver o testemunho do Ivan, e me vem lá e fala, mas você conhece, Senhor? Ele deu naquele tempo. Eu falei, conheço. 3 anos ele ficou, puxa vida, muito
tempo, né? O ano passado, 2023, foi o pastor Fernando Cardoso Leal que pregou, esse pastor que eu falei que é pastor da Igreja Menonita em Curitiba, e também faz o evangelismo dentro do presídio feminino. E esse ano foi o pastor Leandro de Pereira de Azevedo, com 90 anos, pregou com alegria, que foi o pastor que deu todo o comecinho do GEAM em 81, quando o GEAM nasceu. Então, realmente, nós dependemos das ofertas, das contribuições, e a gente fica dessa oportunidade, pastor Daniel, mostrando por essa oportunidade de estar aqui e de poder compartilhar e nos siga, se tiver interesse em nos conhecer pessoalmente, a nossa sede está na Vila Mariana, é só ligar, mandar uma mensagem pelo Zap, e terei muito prazer de conhecer, de você ir lá e estar conosco. A senhora Daniel está convidada, que eu não conheço nossa sede ainda, e você que está assistindo. É verdade. A última sede que eu fui foi ainda na PIB aqui, eu preciso ir lá, é verdade. Já agora tem uma sede própria, está convidada a conhecer nossa sede, é só conversar e marcar uma hora, né? E vai ser um prazer muito grande recebê-lo. Amém. Na nossa sede. Amém. Ó, gente, todos esses links que a qual a Regina fez menção, já está tudo aqui embaixo. É só você clicar, entrar no canal do YouTube, já se inscreva. Eu aproveito para pedir para que vocês também se inscrevam aqui no Jesus na Cidade. Estamos na mesma campanha para chegar nos 1000, para a gente poder fazer live aqui ao vivo. O Instagram do GEAM está aqui embaixo também. O site do GEAM está aqui embaixo também. E eu quero fazer esse apelo. O GEAM é um ministério muito sério. Ninguém tem tanto tempo, né, tem essa longevidade na realização do trabalho se não for sério. Então, se você se sentiu tocado aí em fazer a contribuição financeira, pode fazer, você vai estar semeando em solo fértil. Se você é um profissional e pode doar parte do seu tempo para a realização do trabalho, faça isso, porque eu tenho certeza que você estará investindo num trabalho que é muito sério, que está alcançando a esses jovens, a esses adolescentes que precisam da sua expertise. Se você tem tempo para poder fazer as visitas na Fundação Casa, junto com esse time, e olha, se você está começando nessa trajetória e sente essa chama no seu coração, você vai estar caminhando com gente muito experiente, com gente que sabe muito sobre o trabalho de evangelismo, sobre qualquer trabalho no âmbito de missão urbana. Então, não perca essa oportunidade, porque eu tenho certeza que você vai abençoar e também vai ser muito abençoado ao fazer essa ponte, ao fazer essa parceria com o Ministério GEAM. Regina, obrigado por esse papo, estou muito feliz que deu certo, que nós conseguimos fazer essa conciliação de agenda. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe, continue abençoando sobremaneira no Ministério GEAM. Eu queria que você deixasse as suas palavras finais aqui para quem está nos assistindo até agora. Pastor, muito obrigada, pastor Daniel Beltrão, por essa oportunidade. Estou muito feliz de poder compartilhar. Gente, não há nada melhor do que a gente estar no centro da vontade de Deus, sabe? Eu sou muito feliz servindo a Jesus e falando do amor dele dentro da Fundação Casa, mas eu falo para você, se você tem isso no seu coração, esse desejo de estar conosco, nos procure. Mas se você não sente isso de estar conosco, não tem problema. Você, como profissional, pode nos ajudar. Na verdade, qualquer profissão, você pode ser um último reino de Deus. Nos procure e tem um lugar para você no reino, tá bom? E se você quer contribuir financeiramente também, é muito bem-vindo, porque a gente precisa das contribuições para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho e amplie, atender outros jovens ainda. Pastor, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela atenção de todos. Deus te abençoe. Amém, eu que agradeço. Gente, essa foi a Regina Meire, presidente do GEAM, ministério que já existe desde 1981, portanto, já há 43 anos, alcançando a vida de adolescentes, de jovens, menores infratores da Fundação Casa, que passaram, né, o último projeto, o Papo de Responsa, os acompanha depois desse período, e eles estão ali todas as semanas.
em todos esses equipamentos, fazendo visitas a esses jovens, levando esperança, levando o amor de Jesus para a vida desses jovens, e tem feito diferença na vida de muitos. Muitos já foram alcançados, conforme a Regina colocou aqui. Tem profissionais, tem pastores, tem gente que não teria tido seu sonho resgatado se não tivesse tido contato com essa turminha do GEAMB. Que alegria! E eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui nos assistindo. Espero que esse papo tenha te animado, tenha te motivado, tenha edificado a sua vida, e que você, conforme a Regina bem colocou aqui, qualquer profissão, em qualquer lugar onde você esteja, você pode servir a Jesus. Fazendo essa conexão com o GEAMB ou não. Que você seja sal, que você seja luz, que você seja a expressão do amor de Jesus aonde quer que você esteja, que você seja Jesus na cidade em tempo integral. E eu peço aqui, quero terminar te pedindo, caso você ainda não tenha feito, se inscreva aqui no canal, peço que você me ajude também na divulgação desse conteúdo, e o desejo do meu coração é que ele esteja abençoando a sua vida, e que cada vez mais esse conteúdo possa impactar, alcançar pessoas que estejam, que queiram ser Jesus na cidade, que queiram realmente ser um instrumento de transformação na nossa sociedade. Beijo no coração e até semana que vem no nosso próximo episódio.